Então, tá. Então, vou dar início aqui à minha fala. Deixa eu me cronometrar. Bom, eu tinha dado esse título, né? Lutas, resistências indígenas e os silêncios brancos, experiências no fazer científico anticolonial com os movimentos indígenas Laclanô-Choclen. Não tinha Laclanô-Choclen no título inicialmente, eu inseri, porque eu tinha a intenção de fazer um diálogo mais abrangente, mas acabei usando mais as relações específicas que eu venho desenvolvendo nos últimos 12 anos com os Laclanô-Choclen, e daí só ao final que eu vou fazer um diálogo com o movimento indígena mais amplo. Bom, deixa eu passar aqui. Eu vou falar e ler ao mesmo tempo. Eu começo um pouco essa reflexão fazendo algumas perguntas, assim, né, como as populações indígenas sul-americanas, né, principalmente brasileiras, usaram o passado para suas reivindicações atuais. E também como os vários arqueólogos e arqueólogas contribuíram para esse processo, né, do passado e das reivindicações atuais. Então, essas e outras questões têm sido objeto de reflexão de alguns arqueólogos, historiadores sul-americanos, que buscam compreender o contexto complexo das relações do passado e presente, e que têm colocado lado a lado povos indígenas e arqueólogos em vários contextos das terras baixas sul-americanas. Distantes das abordagens etnoarqueológicas, funcionalistas da década de 80, essas novas arqueologias indígenas do Sul lidam com realidades de luta cotidiana de diversas populações indígenas pelos direitos territoriais, reconhecimento cultural e uma busca pela reafirmação de suas identidades através do seu passado. Essa é uma observação, né? As imagens são de diversas aldeias Laclanô-Choclen, da terra indígena Laclanô-Ibirama, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. Né, eu não coloquei as datas de cada uma delas, mas são imagens né, dos últimos 10 anos da pesquisa que eu venho desenvolvendo colaborativamente com eles, ou dos pesquisadores indígenas que atuaram na licenciatura intercultural indígena aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Com exceção deste, que é uma coletânea histórica do acervo paranaense, né, do período do contato no início do século XX. Então, aqui eu vou falar um pouco a partir das minhas experiências com os Laclanô, que é um povo indígena que vive no que a gente chama de floresta de araucária, que é aqui no sul do Brasil. E o meu intuito é compreender esse duplo efeito de apropriação das narrativas históricas criadas pelos brancos, pelos povos indígenas, seja pelos seus próprios processos de revitalização cultural, um termo que eles têm utilizado, ou para o seu fortalecimento diante do movimento político indígena nacional e no conjunto da sociedade nacional. Mas eu também gostaria de pensar como que a arqueologia brasileira ou a arqueologia sul-americana, como disciplina, e se a gente, né, pode pensar essa branquitude em geral, né, aqui na América do Sul, tem agido para dialogar com tais narrativas, e como, por outro lado, ela, né, tem contribuído para silenciar as narrativas das populações indígenas, as narrativas históricas, né, das populações indígenas, e eu vou falar, então, um pouquinho a partir do povo Laclanô. O povo Laclanô é um povo indígena falante, né, da língua G, o que a gente associa na arqueologia aos G do Sul. Tradicionalmente, eles habitavam vales, né, cobertos por florestas de araucária no sul do Brasil, florestas essas que continuam, né, marcando a paisagem onde a terra indígena Laclanô se insere. O contato oficial com os Laclanô foi realizado pelo Serviço de Proteção ao Índio em 1914,
que é mais ou menos o período dessas imagens, né, que vocês estão visualizando. E esse contato ocorreu, né, logo depois de alguns anos bastante trágicos, né, marcados por um genocídio praticado por milícias locais, que aqui no Sul eles chamam de bugreiros, que eram milícias patrocinadas pelas empresas de imigração e pelo Estado brasileiro para matar os indígenas, liberar as terras para a imigração europeia, principalmente alemã, nessa região. Desde então, né, desde o fim do século XIX, começo do século XX, o modo de vida dos Laclanô foi drasticamente alterado, tendo sido violentamente forçados a se estabelecerem dentro dos limites de sua terra indígena. Foram obrigados a falar outro idioma, o português, além de diversas outras violências físicas e culturais que faziam parte da estratégia estatal chamada de pacificação. Mas sim, em 1914, foi, né, no momento desse primeiro contato do SPI, foram documentados cerca de 2.000 pessoas Laclanô na região. Depois de alguns anos de assentamento agrícola forçado dentro da terra indígena, que antes era chamada Reserva Duque de Caxias, sobraram apenas 100 pessoas vivas, sob a proteção do Estado. Após tal violência, esses sobreviventes foram obrigados a trabalhar na agricultura e a viver juntos numa mesma aldeia, ambas que não eram práticas tradicionais. Depois de quase dizimá-los demograficamente, sob a ditadura brasileira na década de 60, o órgão governamental de proteção indígena, agora já recém-criada na época, a FUNAI, se aliou às empresas madeireiras locais e vendeu a maior parte das árvores da floresta dentro das suas terras, das terras indígenas, estimulando a ocupação não indígena dentro da área, que foi, né, patrocinada pelas madeireiras e pela indústria tabagista, que ainda hoje controlam, né, a região e estão, de muitas maneiras, articuladas ou financiando pequenos agricultores dos sítios e fazendas da região limítrofe da terra indígena. Só uma observação, né, vocês estão vendo essas imagens, na imagem de cima, né, a ideia é mostrar um pouco qual era o território tradicional dos Laclanô no momento do contato, logo antes do contato, ou seja, né, século XIX, onde a gente tem registros, né, dos Laclanô circulando desde Curitiba até Porto Alegre, né? Apesar que a gente hoje sabe que anteriormente esse território ainda se estendia até o sul de São Paulo, né? Aqui embaixo, nessa imagem, vocês veem a terra indígena Ibirama-Laclanô, e há aqui a demarcação das sobreposições que ocorrem. Esse é um dado importante para a discussão política que a gente vai mencionar em breve. Então, onde vocês veem, né, esse tracejado preto, é a área demarcada, contudo, apenas essa área triangular menor do tracejado branco é a área regularizada, porque toda essa outra área, né, como a gente vai mencionar, ele está em processo de homologação, não foi ainda regularizada, por vários motivos, entre eles, né, a essas unidades de conservação que vocês veem na zona preta, que são as áreas que abriram um processo contrário à demarcação das terras, né, e que é um processo que ficou famoso, porque estava sendo, nos últimos muitos anos, né, julgado no STF com relação ao marco temporal. Aí aqui vocês veem algumas das imagens das áreas mencionadas, que eu vou mencionar adiante, mas que é a barragem norte, abaixo, nessa imagem mais antiga, ela está ainda baixa, né, porque a gente teve trágicos eventos esse ano, e acima, uma das áreas de serra. Bom, dando prosseguimento, né, então, essas áreas, quando eu estava falando das áreas limítrofes, com plantio de tabaco, né, e também a exploração madeireira, eu estou me referindo às áreas limítrofes, tanto a essa área
demarcada, como dentro dessa área aqui demarcada, já que as populações indígenas não ocupam, né, a população Laclanô não ocupa essa área e apenas está restrita à área pequena aqui, da área branca, porque elas estão toda essa área está em disputa ainda, e é uma disputa bastante violenta, né. Então, durante a década de 60 a 80, durante o governo da ditadura militar, né, o governo construiu uma barragem de contenção de cheias dentro da terra indígena, aqui chamada de Barragem Norte, né, que fica aqui, aqui na parte de baixo do mapa. Essa barragem de contenção de cheias, ela foi erguida para proteger diversas cidades de imigração alemã, mas principalmente Blumenau, que é uma cidade de colonização alemã muito próxima da terra indígena, e que essa área, né, recebe sazonalmente uma inundação do rio muito grande, e uma vez que essa barragem norte foi construída, ela causou uma enorme área de alagamento, de inundação por todo o rio do Itajaí do Norte, onde ficam todas as aldeias indígenas. Então, esses pontinhos pretos são as aldeias, Pavão, Palmeira, Sede, não estão todas, são 10 aldeias dentro da terra indígena atualmente, todas essas aqui, então, começam a serem inundadas nesse processo pós a construção da barragem, né? E essa barragem aqui que vocês estão vendo na época da seca, essa inundação, né, que vem ocorrendo anualmente, tem destruído o que restou das terras indígenas, né. Os Laclanô têm uma reivindicação de ampliação, né, de suas terras, que está sendo julgado pelo governo brasileiro há mais de 10 anos, né, que é essa área aqui demarcada, né, que está pleiteando a demarcação, já foi demarcada, não foi homologada, né. Falta apenas a homologação presidencial, né, essa terra foi demarcada há mais de 10 anos, e há mais de 10 anos aguarda a homologação presidencial, né. Um recente e absurdo, né, processo contra as suas reivindicações de terra junto ao STF, argumentou, porque ele acabou de terminar esse último mês, né, argumentou que, embora se saiba que eles estavam ali antes da invasão colonial, o processo argumenta que eles não têm direito sobre essas terras, uma vez que não estavam ocupando a área no ano de 1988, quando foi aprovada a Constituição Nacional, que, por ironia, é a mesma Carta Magna que reconhece o direito tradicional dos povos indígenas sobre as suas terras tradicionais. Esse julgamento está pautado numa interpretação inconstitucional da lei, que tem sido conhecida como marco temporal. Esse processo ele durou por mais de 3 anos somente na instância do STF, sem contar todas as instâncias estaduais anteriores, que já somam mais de 12 anos após a demarcação da ampliação da terra indígena pela FUNAI, e ela mobilizou todos os povos indígenas brasileiros, uma vez que o governo brasileiro elegeu esse processo como de repercussão geral, o que significa que o resultado, né, desse processo será usado para julgar todas as reivindicações de terras indígenas do Brasil. O tribunal, o STF, suspendeu o julgamento mais de 3 vezes, né, ao longo desses últimos anos, adiando essa decisão judicial com uma forma clara, né, uma intenção clara de desmobilizar o movimento indígena, que tomou proporções bastante impactantes, né. Bom, o processo foi finalmente finalizado nesse segundo semestre, muito recentemente, com uma votação contrária ao marco temporal, dando vitória aos povos indígenas. Contudo, nos votos, né, os pareceres que foram colocados inseriram diversas condicionantes para a demarcação das terras indígenas, né, como a indenização prévia dos ocupantes da área, o que na prática acaba inviabilizando muitas das demarcações de terra. Apesar desse processo no STF ter finalizado, esse voto contrário ao marco temporal não garantiu a homologação da ampliação das terras dos Laclanô, que continuam aguardando a homologação presidencial. Mas o fantasma do marco temporal ainda não foi vencido, né? Porque enquanto os ministros do STF apresentavam os seus votos, né, outra PL
foi articulada retomando o marco temporal em outras instâncias, um processo que ainda está tramitando e agora ele é dissociado do processo específico de ampliação da terra indígena Laclanô-Choclen, contudo, se aprovado, terá impacto sobre ele, como todos os outros processos de demarcação de terra, né? Eu vou tratar de 2 exemplos aqui envolvendo os Laclanô, com as relações passado e presente, para convidar vocês, né, e a mim mesma a pensar sobre como as narrativas históricas e arqueológicas ativam e se entrelaçam com ações transformadoras do cotidiano desses povos indígenas, e aqui pensando especificamente o caso Laclanô, que está, né, muito entremeado, né, com toda a questão territorial deles, como eu tentei mostrar nesses acontecimentos extremamente recentes com relação à terra deles, né. Bom, aqui eu trouxe algumas das imagens, né, que ficaram bastante conhecidas nos últimos tempos com relação ao marco temporal, e em grande parte, né, a gente tem povos articulados, né, vários povos articulados nacionalmente, mas em grande parte os Laclanô, né, foram os protagonistas dessa resistência contra o marco temporal, já que o processo estava justamente sobre a terra deles, né. Bom, agora eu vou recuar um pouco no tempo, né, para pensar em o que foi chamado, né, do centenário da pacificação Laclanô, que foi realizado em 2014, e eu vou vir a partir dali, né, porque esse centenário evocou um processo de busca e documentação do passado Laclanô entre grande parte da comunidade indígena, que buscou a memória dos anciões e dos sábios na forma de narrativas pessoais, histórias de acontecimentos, lembranças de lugares, alimentos e práticas culturais chamadas de tradicionais. Esse processo também ativou memórias de sofrimento, de dor e de violência. O centenário envolveu, assim, um ambíguo processo de comemoração, de reflexão, de lembrança, e que foi, em parte, né, documentada num pequeno audiovisual, né, num curta, que a gente chama de Aqueles que Contam Histórias, que foi uma produção colaborativa entre eu e a comunidade Laclanô, que foi lançado em 2015, está disponível no YouTube. Desde o centenário, que depois a gente, né, eles vêm chamando o centenário da resistência Laclanô, os acontecimentos que, né, ocorreram nas aldeias, nas comunidades, na escola, ganharam mais empenho comunitário e assumiram mais explicitamente seus lugares de resistência diante dos violentos processos de silenciamento, violência física e marginalização social que o contato impôs ao seu cotidiano, à sua cultura e ao seu modo de ser como um todo, né? Ao performar anualmente um teatro cultural aberto à sociedade nacional sobre um tema cultural escolhido pela comunidade, o efeito esperado no público é o conhecimento de sua cultura, o reconhecimento do seu povo, do seu passado e dos seus corpos no presente. Para fazer isso, eles envolvem os não indígenas em um tipo de teatro que expõe e recria eventos do seu passado, não através de uma narrativa diacrônica, mas através de performances em movimento, que mobilizam seus e os nossos corpos de forma comovente e significativa. O evento envolve o público e os atores sensibilizando seus próprios corpos para reviver ações, gestos e ritmos do passado, atualizando-os e localizando-os em seus próprios corpos. O passado é trazido ao presente através de objetos, de discursos, corpos e lugares para se tornar fato contemporâneo. Os corpos Laclanô podem, então, apropriar-se de sua perspectiva sobre a sua própria história e, assim, incorporar-nos, aos não indígenas, nas suas próprias narrativas. A sua identidade cultural no presente é, então, reafirmada não através da continuidade ou permanência de objetos do passado na vida cotidiana,
como uma afirmação essencializada de um presente eterno, mas através de estratégias performativas de envolvimento com o outro, para que possam experienciar outra perspectiva de si mesmos. Um efeito que vale tanto para os não indígenas quanto para os Laclanô, que assistem e atuam diretamente na apresentação. Recriar gestos e vozes, confeccionar e utilizar objetos do passado permitem que os atores se conectem com sentimentos, afetos, saberes e perspectivas de seus familiares no passado, ao mesmo tempo que o movimento do público com eles sensibiliza a diferença dos pontos de vista. Nesse sentido, se potencializa a possibilidade de uma nova perspectiva dos brancos sobre a cultura Laclanô-Xoclen, ao mesmo tempo em que a própria relação dos Laclanô com o seu passado e materialidades modifica o presente. O que se cria, mais do que uma sequência linear de eventos, é a partilha de uma forma de ser e de compreender o mundo, uma nova pactuação de aliança entre os Laclanô e os brancos. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse processo a partir desse conceito, né, que é o passado está à frente de nós. É um conceito Laclanô, né? Então, para o povo Laclanô, o passado não é um tempo que acabou, é um contínuo. O passado é o que se busca atualizar, ele tece o presente, que longe de ter terminado, se atualiza constantemente como referência para a construção das ações cotidianas, modificando assim o que nós chamamos de futuro. Não se trata, contudo, de reproduzir o passado, de manter as coisas como estavam, compreensão que por tanto tempo orientou a narrativa branca sobre os povos indígenas tidos como ahistóricos. Um bom exemplo para nos ajudar a compreender essa complexa historicidade é a prática de nomeação indígena G, que se repete constantemente, carregando a força e as características de quem os possui, ou possuiu, né? Não se trata de acreditar que com as repetições dos nomes se encarnam, né, ou encarna de novo a mesma pessoa, mas sim de atualizar a memória das potencialidades daquele nome e aquelas pessoas, né, que podem ser utilizadas para experiências novas no presente, né? Então, essas potencialidades do passado, que vêm com os nomes, articulam e atualizam desafios contemporâneos, né? Então, conhecer os nomes ancestrais não faz com que a vivência dos corpos indígenas de hoje seja igual à dos seus antepassados, mas lhes permite vivenciar esse mundo de uma forma particular, tecido pelas memórias dos seus antepassados, vivenciados agora pelos seus próprios corpos. A prática Laclanô de contar histórias sobre o seu movimento antes do contato, a caminhada, é marcada por lugares de referência, pontos importantes para a memória. Esses lugares não estão presos ao passado. Quando os Laclanô de hoje visitam esses lugares, eles vivenciam esses lugares por si mesmos, mas conectam mais uma vez a sua história com a de seus ancestrais. Copacan, pesquisador Laclanô, nos mostrou, né, no seu trabalho de conclusão de curso da licenciatura intercultural indígena, aqui da UFSC, que muitos objetos líticos foram deixados em lugares significativos e que tempos depois foram procurados, chamados, cantados, e que esses objetos foram passados de geração em geração. Não seriam, portanto, apenas os objetos que seriam transmitidos de geração em geração, mas a sua experienciação, conhecendo os caminhos que lhe foram percorridos, como chamá-los, como cantá-los, conhecimento que não se transmite em narrativas, mas antes os coloca em situações vivenciais em que o corpo tem que enfrentar situações do presente para lidar. Porém, esse emaranhado do passado que informa, que abre caminho, não está dado. Ele precisa ser buscado para ser vivenciado. Os Laclanô hoje, nas aldeias, nas cidades, nas universidades, reafirmam a busca por esse enredamento com o seu passado. Quando estão na universidade, contam sua história. Quando encenam peças de momentos históricos do seu passado,
quando constroem estruturas subterrâneas dentro de suas casas, agora já com piso, para fazer fogo no chão. Não se trata, portanto, de uma essencialização de elementos selecionados do passado para a construção de um movimento identitário no presente. Os direitos indígenas têm sido contestados através de diversas esferas, tais como reivindicações de terra, saúde e educação culturalmente específicas, bem como o uso de sua própria língua e formas de identidade cultural. Os Lacano hoje sofrem violência constante, não só pelas terras roubadas, mas, eu estou olhando aqui quanto tempo que eu já falei, mas também pelo preconceito racial, pela pobreza e pelo constante questionamento de sua identidade indígena. O não reconhecimento de sua identidade cultural está relacionado com uma visão essencializada e histórica de quem são os povos indígenas hoje, e os arqueólogos, historiadores e antropólogos, assim como toda a branquitude, têm um papel grande na reificação disso. Contudo, o estabelecimento de processos de colaboração de pesquisa, a presença de indígenas na universidade como estudantes, professores e pesquisadores tiveram um impacto profundo na forma como está sendo tecida a estrutura do conhecimento ocidental, especificamente no Brasil. E aqui eu mostro imagens, né, da formatura de 115 estudantes indígenas da licenciatura intercultural indígena, né, que é um programa criado, né, pelo governo de esquerda há mais de 10 anos, né, a gente tem as licenciaturas interculturais, são cursos específicos criados junto com as lideranças indígenas, então toda a estrutura do curso é pensada a partir das lideranças indígenas e se tece diferencialmente em cada uma das 17 licenciaturas indígenas das universidades federais, que já conseguiram, né, formar mais de 1.000 indígenas, né, nesses cursos de graduação específicos, né, das universidades, que recriam, né, e criam novas formas de ensino-aprendizagem dentro das estruturas universitárias, ampliando as fronteiras e as práticas científicas disciplinares, ainda que não tenham conseguido atingir a estrutura como um todo, né. As fronteiras disciplinares, o tempo e a forma de transmissão do conhecimento estão sendo movidas pela sua presença massiva nas universidades brasileiras, e assim a colonialidade do conhecimento ocidental está sendo questionada, né, de formas muito diferentes. Eles não precisam das teorias, né, para construir uma prática decolonial. A sua presença em locais de decisão e de autoridade em si são atos anticoloniais, porque a sua própria epistemologia provém daquilo que as ciências ocidentais rotularam como alteridade, né? Então, nós, brancos, não indígenas, precisamos dessas teorias para a gente apreender com profundidade como o nosso pensamento é ainda tão colonial. Não existe uma realidade decolonial, né, até agora. Essa não é uma mudança de realidade que já ocorreu, né, só porque a gente resolveu dar um nome para ela, né. Essa é uma luta diária de diversidade, de esforço interétnico, intercultural, construído a partir de alianças afetivas, né, como chamou o Ailton Krenak, né. Então, não basta para a gente reivindicar essa decolonialidade. A gente tem que se empenhar ativamente na construção cotidiana dessa anticolonialidade, né? Ou seja, né, a gente precisa se empenhar ativamente na desconstrução da estrutura colonial, né, de conhecimento que é branca, né, e que ainda é estruturante mesmo nas nossas teorias decoloniais. Aí, né, eu estou encerrando, eu queria voltar apenas, né, para mostrar um pouco o quanto, apesar, né, de todos os nossos esforços teóricos e práticos, né, contra a colonialidade, a grande mudança, ao meu ver, estrutural, vem dessa experienciação deles sobre nós nas estruturas universitárias, né? Minha experiência nos últimos 12 anos, né, na licenciatura intercultural, me permitiram pensar o impacto da mudança
dessa experienciação da estrutura branca pelos pesquisadores indígenas. A gente teve, né, a primeira turma, 115 indígenas Lacanoxoclém, Guarani, Caingangue formados, depois a gente teve 45, e agora estamos com mais 45, e essas suas inserções, né, têm transformado a universidade de maneiras bastante significativas, e finalmente esse ano a gente tem na universidade a contratação da primeira professora indígena efetiva. A gente já, né, tinha professores substitutos, mas agora a gente tem a primeira professora indígena na universidade, e, né, a gente vai ter mais, esperamos, né, mais 3 esse ano, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e é um movimento que tem acontecido em outras universidades federais, mas não pela arqueologia, não pela história e não pela antropologia, né? Pelas licenciaturas interculturais indígenas, que são cursos que foram construídos a partir da articulação dos próprios povos indígenas, né? Então, essa experiência esse protagonismo deles no deslocamento da estrutura universitária, vem, como sempre, né, por eles, e não pelas nossas teorias, né, decoloniais. Então, eu vou compartilhar, por fim, para terminar, que deu meu horário aqui, as últimas experiências a partir dessa inserção junto ao movimento indígena e junto às lideranças e pesquisadores e professores indígenas agora, né, inseridos na estrutura universitária, que vai ficar para uma outra conversa ou um outro debate, mas são alguns dos projetos de rede que a gente tem atuado, como os museus digitais de história indígena, as revistas colaborativas com as mulheres indígenas, e que tem se expandido para além das redes Lacanoxoclém, mas junto com o Ministério dos Povos Indígenas, com a PIB, com as lideranças indígenas nacionais como um todo, inseridos, né, no diálogo com as das estruturas universitárias. E aqui, né, eu termino minha fala e agradeço novamente, né, a oportunidade de conversar, né, com vocês.